Boa tarde a todos, né? Vamos continuar aí as nossas atividades no CAD. Hoje eu vou tentar trabalhar alguma coisa a respeito do conceito de saúde para a doutrina e trabalhar também alguma coisa a respeito da ideia do mosaico terapêutico. É um assunto muito próximo da gente, principalmente na ECBE, a gente convive muito com essas questões ligadas à saúde, mas ao mesmo tempo tem sido uma área que a gente tem estudado pouco, tem discutido e tem trabalhado bem pouco. Eu vou fazer algumas apresentações, resumir algumas ideias e alguns pontos de vista, e a ideia é que a gente vá discutindo, né? Na medida que a gente vai conseguindo discutir, comentar, trabalhar alguma coisa, eu acho que aos poucos a gente consegue ir aprofundando esse entendimento que a gente tem, né? Eu acho que vale a pena, tanto no sentido das questões ligadas à saúde, no sentido pessoal mesmo, né? Bem como em relação ao atendimento que a gente faz dentro da ECBE, né? Eu vou começar assim, de uma forma bem geral, bem ampla, né? Que é tentando colocar a situação. Então, vale a pena, quando a gente trabalha a saúde, você veja como é amplo, né? A gente volta desde a ideia lá inicial de universo, né? O universo é um conceito que não é primordialmente físico, ele é um conceito filosófico, e ele basicamente define-se como o conjunto de tudo o que existe, a existência, a realidade. Como é evidente que a gente está muito longe de entender ou de compreender o conjunto de tudo que existe, isso acaba dando uma ideia, uma dimensão de como a gente está longe realmente de compreender com profundidade todos os detalhes que envolvem a questão da saúde, né? Quando eu trabalho saúde, é importante entender a ideia de cosmo, né? Quando se conversa sobre cosmo, as pessoas pensam que é alguma coisa que está além do universo, né? Na realidade, não é. Cosmo vem do grego, se opondo à ideia de caos. Ela é o entendimento que eu tenho a respeito do universo. Quando eu começo a entender assim que o cosmo é uma expressão dessa estruturação e dessa função inteligente do universo, né? Quando eu olho para o universo, esse conjunto de tudo que existe, e considero que ele é organizado, que ele é harmônico, que ele é equilibrado, que ele tem sentido e significado, e que cada parte tem uma função no sentido de manter a totalidade, né? Alguns termos, alguns conceitos que traduzem essa ideia de cosmo como verdade, justiça, beleza, bondade, amor, por exemplo, digamos, ajudam a eu entender melhor o que é esse universo. E isso é fundamental para a ideia de saúde, porque do universo, concebido como cosmo, eu vou caminhando para a ideia da vida dentro desse universo, entendido como cosmo, né? Para a doutrina, você pode ver que é uma questão, é um processo que a gente chama de complexificação, ó, tá? Do ser num sentido filosófico, é o que existe, né? É o conjunto do existente. Nessa forma de ser, existe uma forma particular de existir, que eu tenho um termo próprio, daí eu passo a chamá-lo de ser vivo, né? Ou seja, ele se caracteriza por organização, manutenção, diferenciação, ou seja, ele preserva um padrão de organização, mesmo quando ele se relaciona ou ele interage com o que está à sua volta, né? E seguindo e mantendo esse processo de complexificação, eu tenho uma forma particular de ser vivo, que a gente chama de autoconsciente, que em última análise é o próprio espírito, né? Então, quando você trabalha o universo como cosmo, trabalha a vida como núcleo inteligente, que é um dos conceitos que o irmão Gorin trouxe, tá? Você trabalha a unidade da vida e basicamente tem em relação à vida uma questão, uma visão sistêmica, né? Ou seja, a vida acaba sendo fundamental também para a concepção e entendimento de saúde, né? Então, a gente vai lá desde o início, universo como cosmo, vida, e aí a gente vai conseguindo tentar dar uma organizada nesse processo, né? Só um segundinho, turma. Então, quando eu trabalho a ideia de espírito, ó, vejam aqui, né? Então, pegando lá e retomando o Kardec, ó, é um princípio inteligente, é o princípio inteligente do universo, a ideia de espírito, e nós, cada um de nós, somos singularizações desse princípio inteligente, né? Então, quando eu vou trabalhar a ideia de espírito, né? Fugindo, abandonando a ideia de morto, fantasma, assombração, para nós é algo bastante concreto.
Então, é o ser vivo que alcançou um patamar em que ele tem inteligência crítica, ele tem consciência de si mesmo, ele tem a capacidade de fazer escolhas e de determinar sua trajetória, ou seja, ele consegue dar sentido e significado à sua existência, ou seja, ele é um agente moral. Aí não esgota o que é espírito, mas ajuda a gente a entender um pouquinho melhor, né? Inteligência crítica, consciência de si mesmo e capacidade de dar um rumo, de dar um norte na sua existência. Então, o espírito, ele é resultado de um processo evolutivo o quê? Do ser vivo, daquilo que existe, né? Como é que ele faz esse processo evolutivo? De forma bem ampla, é através do acúmulo do conhecimento, né? Conhecimento aqui não é conhecimento acadêmico, é um conhecimento no mais amplo sentido possível, né? E o que ele vai fazendo? Ele vai alterando qualidade, vai alterando quantidade, e esse acúmulo de conhecimento resulta em evolução. Como é que ele, cada um de nós, né, adquire experiência, adquire conhecimento, perdão, através das experiências, né, que as vivências e as convivências acabam permitindo, né, que a gente consiga, a partir das experiências, gerar conhecimento. Esse acúmulo de conhecimento vai resultando nesse processo evolutivo, né? De tal forma que eu posso também tentar conceituar espírito como experiência, como conhecimento acumulado, né? Ou seja, como ele tem uma quantidade definida de conhecimento acumulado, uma característica do espírito é que ele é uma perspectiva, né? Uma perspectiva singular, né? Ou seja, o espírito ele é um ponto de vista e na medida que ele faz a paralaxe, que ele muda o seu ângulo de perspectiva, isso vai fazendo com que ele tenha um meta ponto de vista, né? Ele vai além do seu ponto de vista e esse ponto de vista novo passa a ser a sua perspectiva. E de meta ponto em meta ponto, ele vai tendo o processo de crescimento, né? De evolução, né? Então, o espírito ele é um ser integral, né? Mas ele é inacabado, ele não é incompleto, ele é inacabado, em construção permanente, através de um processo evolutivo caracterizado por experiências que vão gerando conhecimento, e quanto mais conhecimento, mais a sua consciência vai se ampliando, né? Em que aspectos? Aspectos psicomotores, afetivos, cognitivos, conativos, e o que vai se alterando? Os limites vão se alterando, as potencialidades vão se desenvolvendo, e as habilidades e capacidades vão podendo ser aplicadas, né, de uma forma prática. De tal forma que eu posso dizer que, no esquema geral, para o ser vivo, para o espírito, mas para qualquer ser vivo, dentro de uma visão ou de uma abordagem sistêmica, você vê que ele é um sistema que tem que ter uma entrada, ele é um sistema que tem que ter uma entrada, ou seja, a percepção é a entrada no sistema, né? Quando eu estou encarnado, os sentidos físicos são um dos principais canais de percepção, mas não são os únicos, né? De tal forma que um grande objetivo seja de ampliar a tua sensibilidade, aumentar a sua percepção em qualidade e quantidade, digamos assim, é um dos desafios de estar encarnado, né? Não ficar limitado só à percepção que é feita através dos sentidos físicos. Quando eu percebo, ele entra dentro de mim, digamos assim, que eu posso considerar como um sistema. Aí eu vou trabalhar a razão, vamos chamar aqui de processamento mais analítico, soma-se a intuição, que seria mais um processamento sintético, se associa a imaginação, né, que é essa capacidade de conceber, que faz a ligação em relação ao que eu vou percebendo, e eu associo com o que eu já tenho de memória, ou seja, de conhecimento alcançado, né? Aí eu trago para a vontade, ou seja, o que eu quero fazer com isso que eu estou avaliando, determino as estratégias de ação, e a resposta a esse sistema, eu como sistema, aí vai ser linguagem, ação, comportamento, que é a saída do sistema. Então, sempre eu estou trabalhando dessa forma, esteja no polissistema espiritual, esteja no polissistema material, tanto faz, não faz diferença nenhuma o meio, o contexto, as circunstâncias nas quais eu estou tendo. De tal forma que eu posso trabalhar, então, nós trabalhamos um pouco a ideia do espírito, né? Então, como é que eu separo a ideia de espírito e a ideia de ser humano, né? Então, basicamente, o ser humano, que é o alcance que a gente tem hoje, seria o espírito que se desenvolveu ou
está se desenvolvendo, né? Na física da Terra, na química da Terra, na biologia, na cultura e na ecologia da Terra, né? Nós somos espíritos que fizemos, pelo menos uma boa parte da nossa trajetória evolutiva, nessas circunstâncias particulares que são as da Terra, né? Quando você vai fazer o encarne, né? O que é o encarne? É uma oportunidade de você ter tipos específicos de experiências, né? De potencializar, trazendo um pouco para a experiência escolar, posso trabalhar a ideia de estágio, de aula prática, de laboratório, de desenvolvimento de projeto, de pesquisa, enfim, né, são analogias que permitem a gente entender um pouquinho a proposta, né? Qual que é a grande importância? Que quando eu faço o processo de encarne, eu amplio muito essa convivência plural e diversa que eu posso ter, né? Encarnar permite essa pluralidade muito grande de convivência, e ao mesmo tempo ela traz entre aspas, uma certa urgência, porque há uma limitação no tempo, né? Tem que ser um conjunto de experiências compactas que vão durar 60, 70, 80 anos, enfim, mas elas são bem limitadas no tempo, né? Então, é um processo contínuo, esse trânsito que vai gerando e propiciando esse conjunto de experiências diferenciadas, né? Só que para fazer e desfrutar, digamos assim, desse conjunto de experiências, né, para fazer o processo de encarne, considerando aqui, por falta de terminologia mais adequada, posso dizer que o espírito tem uma densidade ou uma frequência diferenciada, né? Aí talvez falte a terminologia mais adequada, mas talvez a ideia de densidade ajude a entender com mais clareza o que ocorre. Para que o espírito tenha a condição de participar dessas experiências no polissistema material, ele precisa de uma interface, né, que permita que ele faça atuação no meio material. E essa interface é o que a gente chama de corpo físico, né? Passa a ser um instrumento que permite ao espírito expressar, perceber, fazer, construir, conviver, interagir, ajudar, conhecer, etc., no polissistema material, né? Um exemplo que ajuda, uma analogia, novamente, que ajuda a entender é aquele equipamento antigo de mergulho, escafandro, né? Que existia com capacete de latão e tudo mais, né? Para você ter o prazer de conhecer ou de ver lá um recife de coral, né? Que é um meio aquático, diferente do meio, digamos, em que você normalmente estaria, você tem que ter um equipamento especial, né, que vai funcionar como interface e que vai permitir que por algum tempo você compartilhe e consiga ver todas as belezas lá do Recife de Coral, né? Tá? Seria uma pequena analogia, tá? Então, quando está no polissistema espiritual, a estrutura básica é espírito e perispírito, né? Com todas as dificuldades que a gente tem de entender com clareza exatamente qual que é a estrutura do espírito e, principalmente, qual que é a estrutura do perispírito, né? Então, mas essa dupla, espírito e perispírito, eles vão desenvolver uma estrutura que vão manter o funcionamento do novo corpo físico, né? Desde quando? A partir do ovo, né, que é formado pela união dos gametas, tá? E daí vai orientando, coordenando o desdobramento das informações contidas no genoma, associa com as informações epigenéticas e vai estruturando um conjunto de proteínas, um conjunto de enzimas e que determinam um metabolismo determinado, né? Como que ocorre, né? O espírito, ele estrutura o perispírito e na medida que vai se desenvolvendo o corpo físico, ele tem 3 eixos principais de atuação, que a gente chama de plexo cerebral, solar e funcional. Esses 3 determinam e atuam sobre subsistemas de integração e organização, que a gente chama, que basicamente são o sistema nervoso, o sistema endócrino e, que está bem na moda, o sistema imune, né? Ou seja, são sistemas gerais de coordenação, organização, integração, ou seja, ajudam a estrutura a se manter unida e desempenhar funções mais ou menos coordenadas. Esses 3, daí, atuam sobre as demais estruturas e funções do corpo físico, sempre inseridos em um determinado ambiente, em um determinado ecossistema, né? Veja a importância da ideia de ecossistema. Essas condições aí da epidemia, por exemplo, que a gente está vivendo, basicamente são interações
de ecossistemas diferentes, né? Seres vivos habitando ecossistemas diferentes que vão ter que caminhar para algum ponto de equilíbrio, de convivência, né? Só para ter uma ideia da extrema complexidade, né, do que a gente está falando, né? Se eu entender o encarne como um grande sistema complexo, ó, com estrutura e com função, uma passagem muito rápida, né? Ninguém chega a um acordo, mas a maioria fala aí em algo em torno de 70 a 100 trilhões de células formando um corpo físico, né? Em geral, uma das proporções é que normal, né? Absolutamente normal, sem as quais a gente não existiria. Existe mais ou menos uma população de 10 bactérias para cada célula. Então, você veja, né, como você vai ampliando. E quando eu falo em estar encarnado por esses 70, 80 anos, né, na realidade é uma grande orquestra, tá? E que o espírito tem que ser o maestro. Aí já começo a ter uma ideia um pouco mais clara quando eu estou falando em saúde, né? Ou seja, é um conjunto que tem que se manter o quê? Coeso, trabalhando em uníssono, né? Pode usar a ideia de uma orquestra, né? Brincando, né? Pode dar a ideia de um condomínio, né? Em que tem que ter o síndico para dar uma organizada, né? E aqui aparece um outro aspecto para a concepção de saúde da doutrina, ó. Se é um sistema complexo, que existe uma quantidade imensa de partes que têm que ser coordenadas, a ideia de ritmo, a ideia de harmonia, a ideia de desempenho de função, de equilíbrio móvel, em contínua adaptação, passa a ser um conceito fundamental no entendimento que a doutrina tem a respeito do processo de saúde e da manutenção dessa sua condição de saúde, né? Dessa sua condição saudável. Daí, né? Tá? Então, a ideia de ritmo, se vocês forem dar uma olhada, uma quantidade muito grande de terapias disponibilizadas na Casa Espírita, em particular na ECBE, eles trabalham muito essa ideia de ritmo, de marcação, de organização dessa estrutura complexa ao longo do tempo. Né? Tá? Só para uma revisão muito rápida, né, quando eu encaro o organismo encarnado como um sistema complexo, né, vale a pena entender, então, que sistema complexo é uma entidade que mantém sua existência e funcionamento como um todo, por meio da interação de suas partes, para o desempenho das funções, né? Vejam como o irmão Green tem embarcado muito em informação e comunicação. Por quê? É a essência da existência. O cosmos ele só desempenha uma função organizada, harmônica, porque tudo informa e comunica, ou seja, cada parte constituindo o todo, na medida que vai fazendo a interação, constitui a totalidade, né? Ou seja, todas as partes em interação, relação, trocando informação, comunicando de forma contínua, de tal forma que cada parte consegue participar do desempenho da constituição da totalidade. Outro aspecto importante na consideração das questões de saúde, né? Tá? Então, quando cada um de nós, todos nós, né, fizemos isso muitas e muitas vezes e vamos continuar fazendo, quando eu vou fazer a constituição dessa interface, ou seja, estar encarnado, então é um processo, tá? E que ele associa 3 grandes eixos que a gente não pode deixar de levar em consideração quando trabalho a ideia de saúde, né? O primeiro grande eixo, quando eu faço o processo de encarnação, é óbvio, sou eu mesmo, né? Eu, espírito, com o acervo, conjunto de conhecimentos, de valores que eu tenho, a minha essência, a minha substância, eu, essência e substância, né? O que esse é que vai fazer o processo de encarne. Então, esse é um grande marcador das características da passagem no polissistema material. Outro, que é uma grande associação que é feita, é com o conjunto imenso e fantástico acervo de conhecimento biológico que vem sendo aperfeiçoado há pelo menos 3,5 bilhões de anos aqui na Terra. Então, o espírito ele se associa ao corpo físico, né? Ou seja, ele se associa a esse acervo, esse conjunto biológico, né? Células procariontes, eucariontes, multicelulares, pluricelulares, né? Um desempenho aí contínuo de informação, conhecimento acumulado. E o terceiro grande eixo, que a gente se associa ao fazer o processo de encarne, é o que a gente chamaria de eixo cultural, né? Um exemplo típico desse eixo cultural, por exemplo, é a criancinha pequena, que antes mesmo de falar, ela já entende a linguagem dos pais, né? E ela já vai modulando a expectativa do seu comportamento em função do que ela entende. Na medida que eu tenho um domínio mais formal da linguagem, por exemplo, eu vou tendo acesso a
todo esse conjunto de conhecimento acumulado, né? No mínimo aí um conhecimento acumulado, né? Que é a cultura há 200 mil anos, quando surge o homem anatomicamente moderno, mas com certeza 6, 7 milhões de anos atrás eu já tinha alguma forma de cultura que vem sendo acumulada e vão sendo compartilhada. Então, aqui eu achei aqui, o irmão Green fala muito do Ralph Linton, né? Quando ele, lá em 36, né? Ele trabalha a cultura, então, como herança social, né? Que o espiritual, ao realizar o processo de encarne, ele acaba também tendo domínio desse acervo, né? Desse conjunto de conhecimento. Né? Então, quando o espírito faz o processo de encarne, então é uma associação desses três eixos, né? É o que permite a permanência do espírito na matéria por um tempo determinado, né? Então, a permanência da matéria por um tempo determinado, conceitualmente a gente chama de capital de vida. Tá? Então, você tem o capital de vida, ele é aproximado, eu posso estender ou posso encurtar. Na prática e na realidade, o que a gente sabe que, em geral, os nossos comportamentos acabam reduzindo, né? Encurtando o capital de vida. Exemplo típico, tabagismo, por exemplo, né? Ele cobra um preço e o teu capital de vida acaba sendo encurtado. Sedentarismo, né? Alimentação incorreta, uma série de coisas afetam e diminuem muito a otimização desse capital de vida, né? Para quê? Para realizar algumas tarefas, né? Desempenhar algumas funções que são o que a gente chama de forma bem genérica de objetivos de vida, né? Ou seja, quando eu faço encargo, eu tenho alguns objetivos de vida, eles vão sendo alcançados ou não, eles vão sendo ressignificados, eu vou alterando ou não, dependendo das circunstâncias, do contexto, de uma série de coisas, mas são algumas referências, né, que eu tenho ao fazer o processo de encarne e, ao mesmo tempo, refazendo ao longo de todo o processo de encarne. Faço a avaliação desses resultados alcançados, de forma genérica, a gente pode chamar de inventário da vida, né, que não deve ser feita quando eu vou desencarnar, ela tem que ser feita o tempo todo, né, digamos, diuturnamente, de forma que eu possa ir fazendo o quê? A reformulação, né? Eu posso ressignificar o tempo todo, dar rumos novos, direções novas à minha passagem na Terra, né? Em relação ao que eu estou alcançando, tá? Eu vou ter que fazer a avaliação, ou seja, eu estou conseguindo ampliar o meu acervo, né? Esse conjunto de valores, esse conjunto de conhecimentos que são interessantes, e principalmente, um aspecto mais do que fundamental, é se eu estou construindo alguma coisa para os outros, né? Ou seja, uma palavra que ficou, infelizmente, um pouquinho desgastada, mas eu acho que ainda vale, que é a ideia do legado, né? Claro que a divisão entre acervo e legado é uma divisão didática, mas, de certa forma, resume alguns aspectos importantes do processo de encarne. Para isso, a saúde, ou a ideia, ou o conceito de saúde, é fundamental, tá? Se vocês olharem lá no Livro dos Espíritos e tal, vocês veem que a estrutura tradicional do espírito encarnado, ela costuma ser espírito, perispírito e corpo. Mas se vocês quiserem uma estrutura que é mais funcional, que ajuda e se aproxima um pouco mais de entender as questões de saúde, vale a pena trabalhar espírito, mente e corpo. Talvez fique mais fácil de entender alguns conceitos ligados à saúde, né? E mente, tá? O irmão Green costuma trabalhar bem, ele usa a ideia de uma subestação do espírito no polissistema material, né? Subestação seriam essas elétricas, por exemplo, né? Acho que dá para a gente dizer aí, por analogia, que seria uma modulação, um ajuste de frequência ou de voltagem, digamos assim, que permitiria a expressão do espírito no polissistema material daí e tal, né? Tranquilo? Bom, de tal forma que estar encarnado, né, veja como é uma coisa complexa. E se eu falo em saúde e doença, tá, eu estou falando de uma unidade, né, encarnar, que pode ser dita que é físio, dínamo, psico, sócio, eco, moral, espiritual, ou seja, posso fazer muitos desdobramentos. Essa interação complexa, né, que forma a unidade do espírito, ou seja, o espírito encarnado, para nós a gente chama de alma, o espírito encarnado, é propriamente a quem se aplica o conceito de imortalidade, né?
Depois, se tiver tempo, a gente pode discutir o conceito de eternidade, talvez se aplique mais ao espírito propriamente dito, e ao conceito do espírito encarnado, da alma, talvez se aplique mais ao conceito de imortalidade, né? Mas é um detalhe conceitual. Aqui só para destacar, né, também que os fundamentos da vida na Terra, eles envolvem aspectos biológicos, ecológicos, sociais e espirituais, né? Não esquecendo nunca desses aspectos todos. De forma bem geral, e a gente não explorou muito ainda esses conceitos, né? Eles são regidos por dois grandes aspectos, né? Duas grandes descrições de regularidade, que a gente chama de leis. As leis da transauto-eco-administração dos seres vivos, ou seja, do conjunto, da interação de todas as formas vivas, né? Para nós, como espírito encarnado, interessa muito essa administração dos seres vivos conscientes, ou seja, do conjunto de espíritos encarnados, e as questões morais, éticas, de valores espirituais que surgem dessa interação. E a lei da transauto-eco-organização do próprio organismo, do que ele tem de físico, biológico, né, psicológico, ambiental e assim por diante. Né? Aqui a gente já trabalhou alguma coisa, né? Quando você faz o trânsito na Terra, ou seja, você determina uma trajetória, você desenha uma história de vida, né, ou pelo menos uma parte da tua história de vida, nesse período curto que você está ficando no polissistema material, com aquelas ideias que a gente comentou, né? Você tem um crédito, vamos chamar de capital de vida, você usa esse crédito com objetivos, tem que projetar e planejar para tentar alcançar esses objetivos, isso determina um sentido e uma direção, propicia experiências, vivências e, consequentemente, conhecimento. Aí você vai fazendo o inventário do seu legado e do seu acervo, ou seja, você passa a ter um conceito antigo, mas muito interessante, que vale a pena que a gente revalorize, que é de assumir a titularidade da vida. Né? Quantas vezes a gente está distante, de fato, de ter essa titularidade, né? De ser o senhor da sua trajetória, das experiências que vai tendo. Né? Tá? Então, entrando aí no conceito de saúde propriamente dita, né? Tradicionalmente, mais do que saúde, algumas pessoas trabalham doença, né? Que é uma situação extrema do processo de saúde. A gente já vai discutir alguma coisa aqui. Então, para a doutrina, não vale a pena trabalhar muito saúde como ausência de doença, né? Porque não é que esteja errado, mas ele traz, ele ajuda pouco a gente conseguir viver melhor, né? Tem outro conceito um pouco ampliado, que é o conceito que a Organização Mundial da Saúde trabalhou há muitas décadas atrás, que é o completo bem-estar físico, mental e social, e mais recentemente foi ampliado para um bem-estar ambiental e espiritual. É interessante, né? Mas também não consegue esgotar, né? Não consegue desdobrar de forma mais rica o conceito de saúde, né? Quando para nós talvez alguma coisa que fique mais interessante é conceber saúde como a prontidão para a vida, né? Ter condições de otimizar as suas experiências no polissistema material, tá? Então, talvez seja mais interessante entender como um processo entre saúde e doença, e que doença é uma situação extrema do processo de movimento chamado saúde, né? Em algumas situações, isso é bem didático, né? Porque normalmente essa situação é dinâmica. Teria uma situação de saúde, uma saúde instável, uma doença funcional, até que ela começa a comprometer a estrutura, né? Eu passo a ter um problema na estrutura física, tá? Mas, na realidade, a minha ação, a minha atuação, o meu interesse maior é me manter equilibrado aqui nas questões de saúde, né? Eu posso ter desvios e, na medida que eu tenho algum tipo de atuação, eu retorno e mantenho o processo de saúde, né? Ou seja, quando eu olho para a saúde, talvez seja mais interessante entender como um processo, como uma consequência de atitudes, né? Não que em várias situações a gente não chegue a ter uma questão estrutural, né? Vamos pensar o quê?
uma inflamação do apêndice, a perfuração do apêndice, né? É um processo de desequilíbrio que resultou numa alteração estrutural. Mas na maioria das vezes eu não vou estar nessa situação de uma alteração biológica, orgânica, né? Eu tenho que estar oscilando no sentido de processo ao longo do tempo, mantendo-me saudável com o mínimo de dano à estrutura física, né? Tá? Então, quando eu falo em saúde, né, alguns conceitos talvez sejam mais úteis ou mais interessantes, né? Se é uma questão essencial para o espírito, esse sentido de promoção, tá? Talvez a ideia de equilíbrio móvel seja mais interessante. É um equilíbrio dinâmico, né? Tenho pontos de inflexão, tenho bifurcações, tenho mudança de fase, tenho um novo equilíbrio num processo contínuo, né? De integração ao contexto e circunstâncias. Ou seja, passa a ser fundamental flexibilidade e adaptação biológica, ambiental, social, cultural, moral, espiritual, o tempo todo mudando. Um exemplo que eu gosto, que talvez ajude, é andar de bicicleta, né? Quando eu estou andando de bicicleta, estou indo, caminhando em direção a algum lugar e vou oscilando. E o tempo todo estou fazendo o quê? Correção de equilíbrio. Um pouco para lá, um pouco para cá, para permitir que eu tenha uma rota, que eu tenha uma trajetória, né? Tá? Então, talvez, se eu olhar para a saúde como equilíbrio móvel, seja muito interessante, né? Uma outra maneira de olhar para a saúde também, que se aproxima da ideia de equilíbrio móvel, é pensar em harmonia, né? Ou seja, um equilíbrio dinâmico, é uma interação proveitosa e significativa entre as partes. Envolve o bom desempenho das funções de cada uma dessas partes. Novamente vem aquele conceito de sistema, partes funcionando no todo e constituindo a totalidade. Novamente, ó, veja que interessante, se eu encaro saúde como harmonia, ritmo é essencial, cadência é essencial, sequência é essencial, né? Desde lá o horário adequado em que eu faço a refeição, em que eu tenho atividade física, em que eu ingiro a medicação, e assim por diante, né? Passa a ser uma maneira importante de eu fazer o equilíbrio da saúde, né? Novamente vem a ideia, né, do maestro e da orquestra, ou se quiser, um pouco mais briguento, a ideia do síndico e do condomínio. Novamente, né, vejam a imensa característica, tá, do que é o sistema, do que é o sistema orgânico, né? E como ele não está isolado, ele está o tempo todo interagindo com o meio, ele não está isolado, ele está interagindo com 7 bilhões de outras estruturas humanas encarnadas e não sei quantos seres vivos, inclusive bactérias, etc., né? Então, a gente volta a ter uma ideia um pouquinho, nem que seja pequena, de toda essa complexidade, tá? Então, quando eu trabalho a ideia de saúde, eu estou pensando em conceitos como esse, ó, tá? Manutenção, preservação, adaptação. Talvez sejam conceitos mais importantes, né? Mais do que curar uma doença, né? A doença pense sempre que é um ponto extremo, né? Nesse movimento que é estar vivo, né? É manter o equilíbrio móvel, manter a harmonia dinâmica para alcançar objetivos quando encarnado, né? Então, isso talvez seja mais importante e mais significativo. Aí surge, no conceito de saúde da doutrina, a responsabilidade ativa da pessoa na sua própria saúde, né? Ou seja, um equilíbrio, uma harmonia interior, de dentro para fora, sustentando toda essa estrutura, físico, dínamo, psico, sócio, eco, espiritual, o tempo todo. Então, quando eu falo em saúde, estou falando em responsabilidade ativa e estou falando sempre de um processo que vem de dentro para fora, né? Na maioria dos casos, né? Então, quando a doutrina fala de saúde e doença e de terapia, ela coloca em primeiro lugar o que a gente chama de autocura, né? Ou seja, é a capacidade do corpo de se manter, de preservar sua função, tá? Então, é utilizar esse conhecimento acumulado, biológico, de 3,4, 3,5 bilhões de anos, né? A medicina hipocrática tinha um termo que era vis medicatrix naturae, né? Ou seja, utilize a força medicamentosa, a força curativa natural do teu próprio organismo. Você pode
aplicar, utilizar, potencializar essa capacidade, né? Quando o irmão Green, o irmão Leocádio, enfatiza a imunomodulação, por exemplo, ele está trabalhando muito isso. O que é imunomodulação? É aplicar, utilizar, potencializar a minha capacidade inata, né, do biológico, de fazer a resposta imune, de proteger a estrutura do corpo, né? E quando você questiona alguns tipos de terapia, que elas ajudam num curto espaço de tempo, tá? Você tá, você deve não bloquear, por exemplo, o uso excessivo de medicações que bloqueiam as reações anti-inflamatórias, os corticoides, né? Tá? Se a saúde, em grande parte, ela é de dentro para fora, é o sentido da manutenção da estrutura para permitir que o espírito tenha as suas experiências adequadas quando ele faz o trânsito pelo polissistema material. A principal elemento do processo terapêutico na concepção da doutrina é o sentido da autocura, né? Ou seja, da imensa, da fantástica capacidade do corpo de se manter, de preservar a sua função ao longo desses 70, 80, 90 anos que seja, né? Já desde lá a medicina hipocrática, por exemplo, eles já chamavam de uma força medicamentosa, uma força curativa natural para manter esse processo, né? Então, é uma coisa muito sábia manter, aproveitar essa força e, ao mesmo tempo, utilizá-la no sentido de ser potencializada, né? Estava comentando que as ideias do irmão Leocádio, do irmão Green sobre a imunomodulação, por exemplo, elas têm esse objetivo, ou seja, potencializar esse fantástico sistema, que é o sistema imune, para manter, para preservar o ser, né? E, e cuidar, porque a gente tem no arsenal terapêutico, embora sejam necessárias em alguns momentos, em algumas circunstâncias, algumas terapias elas bloqueiam, ou seja, elas atrapalham o funcionamento do biológico, né? Na medida que eu tenho lá o uso excessivo de algumas medicações, etc, etc, né? Não que eu não precise usar anti-inflamatórios em alguns momentos, em algumas circunstâncias são necessários corticoides, sem dúvida nenhuma, mas a ideia deles é bloquear em parte a reação natural do próprio organismo, né? Mesmo se aplica, por exemplo, a um uso do antibiótico, assim, sem muito critério. Cada vez que eu utilizo antibiótico, eu mato aquela bactéria que está provocando algum tipo de mal, mas, ao mesmo tempo, lembram da quantidade imensa de bactérias naturais, fundamentais, que estão associadas ao organismo. Quando eu uso muito antibiótico, eu altero muito essa flora, que é parte fundamental do equilíbrio do organismo, né? Tá? Então, trabalhando a ideia de autocura, vejam como se torna mais fundamental ainda ideias antigas que a gente tem trabalhado bastante, que são as ideias de autoconsciência, de autoconhecimento, de autorreflexão, de autocrítica, de autotransformação, né? Ou seja, de manutenção de um processo de autoatualização permanente. Isso envolve as questões biológicas, isso envolve as questões ambientais, as questões comportamentais, que são parte importante da afirmação do ser, né? Que é a ideia do tético daí, tá? Então, trabalhando a ideia de terapia, né? O que é uma terapia, um processo terapêutico? É basicamente a aplicação de conhecimento. Para quê? Para manter, sustentar, adaptar, equilibrar o ser ao longo de sua trajetória. E volta aquilo, quem que é o terapeuta por excelência, né? É cada um de nós, é a própria pessoa, né? Ou seja, é o sentido interno que vai ajudar. Como você está imerso num processo cultural, você tem conhecimento acumulado que outras pessoas desenvolveram ao longo da história e que estão desenvolvendo atualmente e que podem ajudar a pessoa que está em desequilíbrio, né? Podem motivar, podem treinar, podem estimular, podem apoiar, vários termos são adequados para que a pessoa retome a sua capacidade de controle na estruturação saudável do seu organismo, né? Então, é um processo de dentro para fora. Você, cada um de vocês, nós somos os principais terapeutas, mas existe também uma quantidade muito grande de conhecimento externo que auxilia, que favorece, que contribui para esse equilíbrio, né? Se eu for olhar de novo esses recursos terapêuticos ao longo da história,
Aqui eu só arrolei alguns, né? Cirurgia, alopatia, homeopatia, fitoterapia, vacinação, psicoterapias imensas, nutrições, fisioterapia, fono, música, e assim por diante. Há uma quantidade muito grande de processos terapêuticos, né? Se a gente associar com o que a gente tem experiência concreta no dia a dia, lá no atendimento público, por exemplo, né? Seriam recursos terapêuticos da ECBE, da própria doutrina, e recursos que toda concepção, todo enfoque religioso traz, né? A gente vê lá o primeiro grande instrumento terapêutico é a prece, por exemplo, né? Nós temos isso. Temos o passe com termos diferenciados em várias religiões, né? Temos a irradiação, tratamento domiciliar, mais específico da casa, o algodão energizado e água fluidificada, cromoterapia, fitodínamo, bioagogia, que envolve o movimento, a coordenação por excelência, vejam que interessante, vocalização e relaxação. Relaxação é um exercício de controle do espírito sobre a sua estrutura física, em última análise é o que a gente está fazendo, desde o controle de postura, relaxamento, respiração, né, e focalização que você está fazendo, né, o fitoquímico, orientação filosófica e, voltando também ao processo pessoal, a doutrina sempre está tentando estimular a reflexão, a meditação, o segundo olhar, a revisitação, a ressignificação de objetivos que são fundamentais no processo da saúde, né, da manutenção da saúde. Tá? Então, a ideia de mosaico é bem isso, né? O que vocês entendem por mosaico? Né? Aquelas várias pequenas partes que vão compor um todo. Então, quando a gente fala em mosaico terapêutico, é disso que a gente está falando, né? Conhecimento, apoio, referência, estímulo, motivação para a cura, de dentro para fora, né? Mas são várias opções, ou seja, é uma associação de recursos disponíveis, né? Dá para a gente pegar e dizer que é uma visão transdisciplinar, né? Dos conhecimentos acumulados para auxiliar as pessoas a recuperarem e manterem seu equilíbrio, né? É um ideal, né, não alcançado, mas é um ideal de um tratamento integral, de um tratamento sistêmico, né? E principalmente, né, fugir da ideia, né, da dicotomia, né? Não são alternativos, não são excludentes, eu brinco, né, não são times de futebol em que a torcida, né, eu uso só isso, eu uso só aquilo, é uma coisa que não faz sentido, é um conjunto de conhecimentos que tem que ser avaliado de forma crítica e escolhido em função da situação concreta que eu estou querendo tratar, né? Então, as opções terapêuticas existentes podem ser vistas como as peças de um mosaico, que ajudam a desenhar um quadro maior, com opções a serem utilizadas e adaptadas à situação concreta que cada pessoa está vivenciando, né? Não há uma terapêutica hegemônica, perdão, mas um conjunto de opções, com indicações específicas a serem adaptadas às necessidades das pessoas, onde cada parte tem o seu lugar, né? Então, desde essa concepção que a doutrina tem de saúde, né, como equilíbrio móvel, harmonia, o processo interno, a responsabilidade pessoal sobre esse processo, e a ideia de um conjunto de conhecimentos acumulados, que você vai fazer a escolha, determinar a utilização em função da necessidade de cada momento que você está vivendo, né? De tal forma que a doutrina, tendo essa concepção que eu comentei, ela pode dar um olhar diferenciado ao processo da dor, da ansiedade, da angústia, né, do medo que vem a partir desse processo da dor, né? Quem de nós, ao longo dessa trajetória, viveu momentos com dor, né? Dores que podem ser físicas, emocionais, morais, espirituais. Mas a doutrina propõe, com essa concepção, um entendimento diferenciado, né? É um aviso, é uma sinalização para equilíbrio, né? Ou seja, decodifique, identifique as causas, mude o comportamento, por quê? Porque alguma coisa está te avisando que teu comportamento moral está inadequado, teu comportamento emocional, algumas questões físicas estão problemáticas, ou seja, siga o alerta, avalie, faça o processo da autocrítica, né, da reavaliação e faça as mudanças necessárias. Então, eu passo a mudar o enfoque da dor, né? De tal forma que
quando eu falo em doença, né, existe uma condição muito concreta no qual o espírito pode adoecer, né? Isso a gente tem condições de avaliar o tempo todo, né? Se ele é o grande maestro, né? Quando que o maestro não está bem, né? Quando ele mente para si mesmo, né? Quando ele nega aquilo que ele alcançou como verdade, quando ele não sustenta um valor que ele já tinha alcançado, que ele já tinha compreendido, né? Se ele é o maestro, e se ele se encontra nessa situação, é claro que todo o restante da estrutura que depende dele vai se desestruturando, né? Então, quando a gente fala lá na dor espiritual, né, é um momento de reflexão para avaliar até que ponto eu estou sendo realmente coerente com o que eu alcancei, né? E estou empenhando todo o meu esforço para me aproximar da sustentação adequada desse entendimento novo que eu alcancei daí, né? Então, muda também a perspectiva do desencarne, né? Não é castigo, não é punição, não devo ter medo, desespero, angústia, sofrimento, não há anulação do ser, não há a não existência, né? Por quê? Porque é só um momento de desorganização da estrutura física, né? Há uma incapacidade do espírito se manter no polissistema material, porque há um esgotamento daquela estrutura orgânica que estava coesa por muito tempo, mas que vai alcançando o seu limite, há o esgotamento desse capital de vida, né? Então, tem, a partir da concepção da doutrina, a certeza da continuidade, da eternidade, da permanência das relações afetivas, que permite que a gente encare com serenidade e tranquilidade esse momento, que é o momento de uma mudança de fase, e que eu não tenho mais capacidade de manter a estrutura física e, consequentemente, de manter a minha expressão direta no polissistema material, né? Você veja, eu vou mudando a concepção de saúde, a doutrina é muito rica nisso, e vai permitindo que eu vá mudando vários enfoques, né? Que tem uma visão tradicional negativa e que eu posso ressignificar de forma, assim, bastante rica, né? Caminhando então para o encerramento, sendo assim prático, digamos, né, pontos fundamentais para a saúde, né? Então, o que a doutrina diz? Cada espírito tem uma profunda e intensa responsabilidade pessoal, mais intensa ainda de responsabilidade social e, sem dúvida nenhuma, essencial responsabilidade moral, né? De tal forma que a saúde é um processo que se alcança e se preserva do interior da pessoa para seu exterior, né? E há uma quantidade de atividades, comportamentos, habilidades decisivas para a saúde e que estão sob a responsabilidade direta de cada um de nós, né? Não tem como evitar. Modo de vida, estilo de vida, hábitos, valores e filosofia de vida, elas são, na imensa maioria das vezes, da nossa alçada, mesmo que haja ventos contrários, né? Em última análise, mais cedo ou mais tarde, elas são uma consequência direta das nossas próprias escolhas, né? Onde que tem ações concretas muito claras e que a gente acaba se descuidando, mas que são essencialmente nossas, né? A mais básica de todas, respiração, né? Eu entro no polissistema material com o primeiro choro, respirando, e desencarno com a última respiração. Quer dizer, se eu ficar sem respirar, eu não tenho condições de manter a estrutura física. E a gente se descuida da respiração. Intensidade, quantidade, frequência, profundidade, né? Utilização adequada de musculatura. Outra na sequência, né? A segunda, ali na ordem da prioridade para se manter vivo biologicamente, é a hidratação, né? Mas a gente toma pouca água, ingere mal, né? O volume adequado da água. Não só volume, mas ritmo, né? Veja a importância, de novo, da ideia de ritmo. Ritmo na ingestão de água. Alimentação, né? Manter qualidade da alimentação, com padrões bem estabelecidos, e não só quase uma obsessão em relação ao controle do peso. A alimentação, claro, ela afeta o peso, mas a essência dela não é o peso, é a qualidade do que eu estou ingerindo para manter a estrutura física, né? Atividade física, diretamente ligado à minha responsabilidade, uma atividade física regular, de novo ritmo, sistemática e
principalmente aeróbica, né? Talvez seja mais interessante. Caminhada, corrida, natação, bicicleta, cada um de acordo com as suas possibilidades. Um equilíbrio saudável entre trabalho, essencial para a construção, que a gente faz no polissistema material, lazer, né, no sentido de estímulo à imaginação, e repouso, as horas de sono, né? Quanto desprezo a gente tem pelas horas efetivas de sono e pela qualidade do sono, né? Iluminação, som, estímulo, uma série de coisas. E talvez o mais importante, né, que é a ação moral, né? É ser útil, construir, ajudar, fazer, ensinar, essa questão da construção social, né? Então, você veja que são 6 tópicos de absoluta responsabilidade de cada um de nós, decisivos na questão da qualidade da nossa passagem no polissistema material. E a gente acaba se descuidando, né? Vai e busca de forma, às vezes, excessiva, um agente externo, quando uma série de coisas muito grandes está diretamente sob a nossa responsabilidade, né? Tá? As questões concretas, a convivência afetiva com os parentes, com os amigos, com o próximo, com todos, né? A ideia do amor incondicional, né? A ideia de que o sistema de crenças, a filosofia de vida, a coerência entre o conjunto de valores alcançados e a prática que você consegue sustentar, são essenciais para o processo de saúde. Consigo sustentar tudo que eu alcancei? Não, né? Muita coisa e muitos valores, eles ainda são horizontes. Mas a sincera, contínua e intensa atitude de tentá-los transformar em prática, esse compromisso, ele é essencial. Lembra, ó, se aproxima lá no currículo do exercício mediúnico da ideia do homem integral. O que é coerente, eu busco o máximo de coerência entre o que alcançou, o que sabe que é verdade, e a sua prática no dia a dia, né? Tá? Então, saúde, ela envolve a maior quantidade e qualidade de capital de vida para se construir os objetivos de vida que foram planejados, né? Quer dizer, quando eu falo em saúde, é que eu tenha qualidade, quantidade de capital de vida, para que eu possa ir alcançando os objetivos que eu planejei ao longo dessa passagem pelo polissistema material, né? Não esquecer que é um conceito fundamental da doutrina, né? Vida é movimento, ela é diversidade e ela é pluralidade, né? Então, o movimento ele tem que ter direção e sentido, né? Primeira coisa que os engenheiros falam, é um vetor. Então, tem que ter direção e tem que ter sentido. A minha vida tem que estar na direção do meu pensamento. Por quê? Onde estiver o físico, vai estar o mental. Onde estiver o mental, tem que estar o espírito, né? No comando. Tá? Então, qualidade de vida é o quê? Direção do movimento da existência, para desempenhar o papel na estruturação, na função inteligente do universo, né? É o desempenho do que se alcançou como dever, fazer o que é certo, para se alcançar a ideia da felicidade. Ser feliz é fazer o que eu devo fazer, né? O que eu alcancei que é certo de ser feito, né? O que permite cumprir a missão, desempenhar as funções, construir o acervo, o legado, fazer o inventário periódico. Então, para a doutrina, uma abordagem muito inicial, né? Equilíbrio, harmonia física, mental, social, ambiental, moral, espiritual. A ideia de saúde, né? Que possibilita ao espírito encarnado desempenhar suas missões, seus compromissos, sustentar seus deveres, romper seus limites, ou seja, ampliar sua consciência, em outros termos, evoluir. Tá? Ensinar e aprender, ajudar e ser ajudado, construir, administrar as contingências, porque eu controlo, mas controlo uma parte das coisas, sustentar o amor como compreensão da unidade, sustentar a caridade como amor em ação, né? Contribuir com o seu papel para a constituição da totalidade. Né? Tá? No semestre passado discutimos, é uma entrevista do Mohan, fácil de ser achada lá na internet, ele lá ó, com 90 anos, né? Ele fala uma coisa que eu acho que se aplica à vida, né? E se aplica também, com certeza, à questão da saúde, né? Que viver é navegar no mar de incertezas, né? Através de ilhotas e arquipélagos de certeza nos quais nos reabastecemos. Eu acho que vale para tudo na vida, e em particular em relação à saúde, terapia
e assim por diante, eu acho que se aplica mais ainda, né? Tá? Então, resumindo, assim, né, alguns conceitos, algumas ideias a respeito de saúde, a respeito de doença, a respeito de terapia, do conceito e do entendimento que a doutrina tem sobre saúde, e principalmente a respeito da responsabilidade do papel que cada um de nós deve ter em relação à sua própria saúde, em relação à saúde da cultura, da sociedade, à saúde de todas as pessoas com as quais a gente convive, né? A consciência da importância do nosso papel. Obrigado a todos, desculpe aí pelos transtornos operacionais tecnológicos, e daí estou à vontade aí, se vocês quiserem conversar, perguntar alguma coisa, discutir algo que vocês achem interessante daí, né? Sobre a doença funcional e a doença estrutural. Não, são aspectos do mesmo processo. O que eu quis chamar a atenção? Eu estou funcionando e estou funcionando bem, né? Se eu comer mal, por exemplo, ou se eu ficar muito estressado, eu posso sentir azia. Quer dizer, a função da digestão no estômago está comprometida, né? Então, a função gástrica ficou afetada por alguma alteração do meu comportamento, por exemplo. Então, eu tenho uma alteração funcional, né? Se eu persistir e insistir, e são várias as causas, não estou esgotando as causas de gastrite, por exemplo, né? Eu posso ter uma úlcera. Então, ela já não é mais funcional. Ela passou a afetar a estrutura. Se eu olhar a mucosa lá na endoscopia, eu vou ver que tem uma ferida, entre aspas, na mucosa, ou seja, a estrutura foi afetada. Então, quando eu destaco a saúde, o processo saúde e doença, é justamente para chamar a atenção que é um contínuo, é uma oscilação. Se essa oscilação ela for muito para um lado, ela pode, de fato, afetar a estrutura orgânica, né? Uma perfuração, enfim, um trombo num vaso, enfim, alguma coisa assim. Então, é só para chamar atenção a esse aspecto, né? É um contínuo, primeiro eu afeto a função, e depois, aos poucos, se esse desequilíbrio persistir, ele pode provocar uma alteração na estrutura, né, digamos assim, na célula mesmo, no tecido, com uma lesão neoplástica, uma úlcera, uma perfuração, uma trombose, enfim, as várias alterações daí, né. A capacidade regulatória do organismo, ela envolve a função, sem dúvida nenhuma, né. Quando eu falo na tua capacidade de autocura, é a tua capacidade de otimizar a função. Só que a função ela não é estática, não é equilíbrio estático. Lembra da bicicleta, é equilíbrio dinâmico. Você está pensando coisas diferentes, você está tendo objetivos diferentes, o ambiente está se transformando, as pessoas com as quais você está se relacionando estão se alterando também. Então, o teu equilíbrio é móvel e a manutenção da função do organismo, ela se faz de forma dinâmica. O tempo todo eu estou fazendo esse processo. Uma característica do organismo é a sua capacidade de autorregular, ou seja, ele está o tempo todo tentando controlar a função, né? Dá um exemplo. Se eu começar a correr agora aqui, a primeira resposta do organismo vai ser aumentar a frequência cardíaca. Depois ele vai tentar aumentar a pressão arterial, enquanto eu precisar correr, por exemplo. Ele vai manter essas alterações para que eu possa correr. Parei de correr, ele volta a frequência a um nível econômico e ele baixa a pressão para um nível um pouco mais seguro, por exemplo. O organismo ele vai regulando e vai controlando a função para tentar, dentro do possível, manter as funções, tá? Tranquilo? Eternidade, imortalidade, dá uma outra aula, daí se eu ruim deixar um dia eu venho falar, mas assim, grosso modo, tá? São palavras diferentes e têm conceitos diferentes. Imortalidade, eu estou discutindo a questão da morte. O que é a morte? Filosoficamente, a morte é a não existência, é deixar de ser, é o não ser, isso é morte, morrer, né? Tá? Então, imortalidade fala da condição de não morrer, de não deixar de existir. Eternidade é um conceito que é aplicado ao tempo, tá? Então, eternidade é a relação do ser em relação ao tempo. Tem dois tipos de eternidade. A eternidade eu posso
conceber que eu duro para sempre no tempo, é uma forma de eu entender a eternidade, e a outra é entender a eternidade como um ser que está fora do tempo, tá? Então, tecnicamente falando, embora a gente acabe usando como sinônimo, mas o que é imortal não é o espírito, o que é imortal é a alma, o que dá ânima ao corpo. Para nós é o espírito encarnado, né? Mas tecnicamente falando, imortal é a alma que é imortal, ou seja, ela não morre, né? O corpo se desestrutura, volta aos constituintes básicos, né? Mas o que dá ânima ao espírito, um jeito que eu tenho de ver o espírito, é como um padrão de organização, né? E ele estruturou a parte física por algum tempo, manteve pelo tempo que foi possível e deixa de manter. Então aí a alma é imortal, é um termo mais técnico. E o espírito, aí sim, ele é eterno. Na Idade Média, o pessoal aplicava esse primeiro conceito de eternidade, que está fora do tempo, eles aplicavam a Deus. E aplicavam esse segundo conceito de eternidade, o que dura para sempre no tempo, eles aplicavam ao espírito, tá? Mas hoje a gente tem dentro da doutrina, e a gente tem discutido muito, e é um grande e fantástico desafio conceitual, é como trabalhar a ideia do espírito fora do tempo, né? Daí você começa a discutir assim, algumas características do polissistema espiritual seria matéria, energia, espaço e tempo, né? Opa, então seriam características do polissistema espiritual. Não seriam características do polissistema espiritual, né? Aí a gente começa a discutir. A gente está muito ligado à ideia de aprender ao longo do tempo, de se modificar, de evoluir. A princípio, você teria que ter o tempo, né? Como é que se mede a evolução, a modificação, a alteração ao longo do que você vai tendo? Seria através dessa régua do tempo. Então, hoje, a gente não tem muita resposta, mas seria um grande desafio conceitual tentar estudar e entender o que significa dizer de fato que o espírito é eterno, ele está fora do tempo mesmo, ele se continua para sempre no tempo e assim por diante, tá? Acho que de forma bem rápida, acho que seria isso. Tem uma outra aqui de autocura. Então, o processo de autocura, ele tem várias etapas, né? Eu estou aqui parado e conversando e meu organismo está respirando, mantendo a temperatura, mantendo a pressão, mantendo a defesa, produzindo anticorpo, num processo, entre aspas, inconsciente. Eu não gosto muito do termo inconsciente. Ele está sob minha consciência, mas vamos dizer assim, numa subrrotina, né? Que nem quando você dirige o carro. Se às vezes chega no lugar que você queria, mas você nem lembra bem dos detalhes ao longo do caminho, né? Às vezes é perigoso, mas enfim, você está numa subrrotina consciencial para fazer alguns tipos de função. Então, o processo de autocura, eu tenho que deixar que ele funcione e tenho que não atrapalhar. Um exemplo, se eu tomo pouca água, afeta a produção do sistema imune. Então, se eu tomar bastante água, eu ajudo que ele funcione, né? Se eu comer bastante proteína, também ajuda. De repente eu não respiro bem, daí claro que o processo de autocura, pense em autocura sempre como uma expressão da auto-organização e da auto-manutenção. Eu estou chamando de autocura, mas em última análise é um processo de auto-manutenção, de autopreservação da estrutura física. Então, ele é um processo que tem mecanismos próprios, mas eu tenho que ajudar, comer bem, não comer muito, não usar muita gordura, respirar bem, tomar bastante líquido, repousar. Tem trabalhos mostrando que se eu não durmo bem, eu não organizo conhecimento, meu sistema de defesa fica afetado. Então, eu tenho que ajudar a esse sistema, digamos, de automático, digamos assim, entre aspas, funcionar. Mas eu tenho condições também de otimizar de forma claramente consciente esse processo de autocura. A relaxação é o exemplo típico em que eu reservo um momento para fazer esse domínio, essa expressão da consciência sobre essa estrutura natural de funcionamento. Eu vou me aproximar do corpo, vou potencializar, como eu falei, a imunomodulação, são técnicas, recursos que eu faço para estimular o que já existe, que é o sistema imune, sua capacidade de defesa, tá? Então, pense assim, ele tem algo de automático e eu não posso atrapalhar, isso é importante eu sempre estar pensando, não é que eu não vou fazer as coisas que tem que fazer, mas eu tenho que estar deixando que ele se expresse o tempo todo, e ao mesmo tempo eu tenho condições de forma bem consciente de estimular, de atualizar, de potencializar esse processo de autocura.
O funcionamento do sistema, vocês estão vendo a pergunta? Eu vou ler, né? Se o sistema, a imunomodulação, como é que ela funcionaria, tá? A gente não tem uma ideia muito clara, e se ela tem relação com o equilíbrio emocional. O processo imune, ele tem muita ligação com o equilíbrio emocional, né? Tá? Então, em algumas situações que a gente passa ou enfrenta situações em que eu fico emocionalmente muito alterado, sem dúvida nenhuma, eu atrapalho o funcionamento do sistema imunológico, né? E posso estar sujeito a mais doenças do que normalmente eu estaria, tá? É temporário, mas isso pode acontecer, né? E, e ao contrário também, né? Vocês já sentiram, eu vejo bem assim, né? Alguém de casa, a mãe, por exemplo, né? Ela diz assim, tá todo mundo doente lá em casa, mas eu não posso ficar doente. Quando ela fala isso, o que ela está fazendo? Ela modulou o seu sistema imunológico, digo assim, agora eu não posso ficar, dê um jeito, controle, me mantenha saudável, porque eu tenho que cuidar da piazada, do marido, da mãe, do sogro, seja lá quem for. Então, o que ela está fazendo? Ela conscientemente, desde que ela não use o termo, né? Ela tá modulando a sua resposta, né? Então, veja que interessante. Então, eu consigo modular. O desafio que a doutrina coloca, que o Mowbray tem colocado, inclusive com algumas técnicas e tal, né? Tem jeito, tem maneiras de eu fazer e potencializar essa minha resposta imunológica. E isso é legal. Não é exacerbar, né? Tem muita doença que resulta do exacerbamento da resposta imunológica. Isso não é legal. O mais interessante é modular de forma que ela seja adequada. E aos poucos o pessoal tem lido, tem estudado, né? Tem levantado algumas técnicas, né? Tem avaliado se a alimentação interfere ou não, enfim, tá? Eu acho que tem condições de você modular, deixar mais azeitado, digamos assim, esse sistema imunológico, e tem condições de você potencializar, e algumas técnicas bem legais já foram desenvolvidas, depois com mais tempo a gente pode conversar. E a emoção afeta, como a consciência, claro, a vontade, ela afeta a tua modulação, a tua expressão do sistema imune. A cromoterapia também teria que ser uma reunião para a gente discutir, né? Pense assim, cor na realidade é frequência, e a frequência ela está estimulando, e ela estimula para obter alguns resultados, tá? Então você tem dois tipos, né? Tem frequências específicas que são padronizadas para obter certas respostas, e tem frequências específicas para a situação que a pessoa está vivenciando, né? Uma para estimular, uma para fixar o padrão que foi estimulado, e a adaptação à situação concreta que você está vivenciando, tá? Então, pense assim, na Cromo, alguns padrões são gerais, né? Porque eles atendem algumas funções que servem para todos, e você tem espaço e condições de fazer sequências de cor, etc., que são específicas para a pessoa. A maioria acaba ficando num padrão fixo, mas você tem flexibilidade para adaptação às circunstâncias concretas que aquela pessoa em particular está vivendo. Né? Tá. Perispírito também é eterno? É uma boa pergunta, né, Luciana? Não sei, tá? Quando você lê o livro dos espíritos, você vê que ele se altera, né? Então, o perispírito, ele não deixa de ser um organismo, ele não deixa de ter estrutura e função, e ele não deixa de estar adaptado ao local em que ele está inserido, né? Ao sistema Terra, por exemplo. Provavelmente ele tem características do sistema Terra, né? E que em outros sistemas, né? Para a doutrina, a vida ela se estende ao longo desse universo, desse cosmos, assim, imenso, né, que a gente mal consegue conceber, deve ter uma quantidade fabulosa de formas e sistemas de vida, e ela deve ir se alterando. Eu acredito, pessoalmente, que esteja onde estiver o espírito, ele vai precisar ter uma primeira interface que a gente chama de perispírito, né? E uma segunda interface do perispírito com o corpo, para fazer a passagem pelo polissistema material. Eu entendo que entre o espírito e onde ele estiver, eu acho que ele sempre vai precisar de uma interface.
Por conceito, essa interface a gente chama de perispírito. Mas eu acho que ele se altera, ele muda e se transforma conforme o ambiente no qual o espírito esteja, tá? Mas é uma especulação, tá? É só uma especulação. A diferença entre alma e espírito é só conceitual, turma, tá? Se você olha a literatura religiosa e parte da literatura filosófica, é uma loucura, né? São conceitos diferentes, confusão, etc. Kardec foi muito esperto e ele já coloca assim: conceito básico e fundamental, a doutrina, a ideia do espírito, né? O ser vivo, consciente, consciente de si mesmo, com inteligência crítica, que tem capacidade de fazer escolhas. Tudo resumindo, dos muitos conceitos de espírito que a gente tem. Quando o espírito faz o encarne e ele anima, ele dá vida, entre aspas, ao corpo físico, ele se chama alma. Então, alma é o espírito encarnado, só. Então, é só uma questão de terminologia conceitual. O espírito, esse aspecto mais geral que a gente comentou, o princípio, ser vivo, inteligente, consciente do universo, etc., etc., e alma é o espírito encarnado, é o espírito que está dando movimento, né, animando, digamos assim, dando vida, entre aspas, ao corpo físico. É só essa a diferença, tá? É só de termos, de terminologia. Mário, é contigo para fazer o encerramento. Eu agradeço a atenção de todos e até a Semana dos Espíritas. Então, tá, pessoal, muito obrigado aí pela atenção, pela participação de todos, né? O que eu acho que vale a pena ficar é esse desafio, né? Estudar a saúde é um desafio grande, mas algumas ideias que a doutrina tem trazido, eu acho que tem que ser valorizadas, ou seja, a completa responsabilidade de cada um de nós sobre sua própria saúde, abordando aspectos que estão muito ao nosso alcance, né? Respiração, água, alimentação, atividade física, sono e principalmente um comprometimento moral, digamos assim, da construção social, né? Acho que esse aspecto geral do conceito de saúde, a doutrina tem com muita clareza, embora falte muita coisa e muito detalhe a ser estudado. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado aí pela atenção e pelo convite ao Rui. Muito obrigado.